promessa é dívida. Na semana passada, eu comentei um pouco sobre as mudanças que o SBT promoveu na grade de programação. E uma delas incluía a volta de A Gata, uma novela que o SBT exibiu com êxito em 2016 e que, curiosamente, nunca mais tinha voltado. Alguns diziam, é porque a novela é muito ruim, mas os números que A Gata alcançou eram bem altos. E é então que eu caio num daqueles grandes dilemas dos críticos de TV. Por que algumas novelas são tão ruins e fazem tanto sucesso? Acompanhe o Almanac Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Bom, para fazer esse programa, saiba que eu fui obrigado a maratonar A Gata em tempo recorde. Então o mínimo que eu mereço é seu like, seu comentário e a sua inscrição nesse canal. Lembrando que você precisa clicar no sininho para ser notificado cada vez que um novo conteúdo surge por aqui. É uma maneira simples e gratuita de ajudar a nossa comunidade a chegar a mais e mais pessoas. Eis que A Gata está de volta. A novela, produzida por Nathalie Lartiloux em 2014 e protagonizada por Maite Perroni e Daniel Arenas, tinha dado as caras no Brasil em 2016 e deu uma excelente audiência para as novelas da tarde. Curiosamente, não virou uma daquelas novelas que passa um ano sim, no outro também, e só agora em 2023 está de volta. Muita gente vai dizer, é porque a novela é muito ruim, mas eu sinto que foi só uma questão sem muita lógica ou explicação, como muitas coisas no SBT. Inclusive, aposto que para boa parte do público, A Gata é uma novela muito boa e já estava com vontade de ver outra vez. Eu comentei no início do programa sobre o dilema de existirem novelas ruins, mas que fazem um grande sucesso. A explicação para isso é mais simples do que parece. O conceito de bom ou ruim é algo muito pessoal. E a audiência massiva da TV aberta vai muito além da nossa bolha. Não só da bolha do meu gosto pessoal, ou do almanac, ou do nicho dos noveleiros das redes sociais. 99% do público que realmente consome os produtos da TV aberta não está na internet comentando a respeito deles. Nesse sentido, a gente precisa olhar para as novelas como produtos que, em teoria, devem cair no gosto de um público muito abrangente. Nathalie Lartiloux assinou a produção executiva de diversas novelas para Televisa entre 2004 e 2017. Olha, eu arrisco a dizer que 70% delas funcionaram. Tô dizendo que foram boas e retocáveis? Não. Mas foram produtos que atingiram o público. Em geral, ela assinou novelas da barra vespertina e é aí que tá o pulo do gato. Ela entende o que o público quer ver. E às vezes, pasme, o público quer ver uma novela péssima como A Gata. Vamos a alguns dados técnicos. A Gata é uma história original de Inês Rodena, que foi uma radionovela transportada para a TV em diversas ocasiões. Numa delas, escrita por Carlos Romero, que é um expert em novelas clássicas e rosas. Para quem já viu a abertura original da versão com a Maite Perroni, vai notar que eles também acreditam uma novela chamada Rubi Rebelde, que não tem nada a ver nem com a Rubi ou com a Rebelde que a gente conhece. Na realidade, é uma outra adaptação desse mesmo texto. E o texto final de A Gata é assinado por Maria Antonieta Calu Gutierrez. Por acaso, para quem tiver acesso àquele canal chamado Novelíssima, que aqui no Brasil passa conteúdos da Venevisión dublados em português, saiba que nesse exato momento estão exibindo uma outra versão dessa mesma história. Trata-se da novela Cara Suja, de 1992 e protagonizada por Sônia Smith e Guilhermo Dávila. Ao menos para mim, esse sinal está disponível naquela pilha de canais do Samsung TV Plus,
Quem puder dar uma olhada, confere que vai ser interessante para efeito de comparação. Tem gente que também vai lembrar que o SBT já produziu uma versão brasileira desse mesmo argumento em 2004. Foi a novela Seus Olhos. Eu lembro que naquela leva de adaptações de textos mexicanos, essa foi mais livre e não estava exatamente adaptando uma versão específica da história. Inclusive não fez muito sucesso. Voltando para A Gata, essa versão mexicana de 2014 traz uma alteração importante da história. Na original, existe uma trama prévia, uma primeira fase, onde mostra que o grande vilão da novela alimentava uma paixão obsessiva pela esposa do sócio e provocava a morte dela e a prisão do sócio. Em todas as versões, inclusive a brasileira, a mãe da protagonista é interpretada pela mocinha da novela nessa primeira fase. Isso vai dar pano pra manga para ele voltar a ficar meio obcecado pela protagonista anos depois. Em A Gata, eles resolveram fazer isso de forma diferente. Tudo isso é apenas contado, e a mãe da mocinha não morreu. Ela tá viva, mas perdeu a razão e vive no mesmo ambiente de pobreza que a filha, sem uma saber quem é a outra. Inclusive, eu lembro de já ter criticado aqui no Almanac Latino a escalação da Érica Buenfil para esse personagem. Em primeiro lugar, porque foi o personagem que sucedeu à protagonista que ela fez no horário nobre em Amores Verdadeiros, e eu achei um papel muito pequeno. Depois, porque a própria atriz já tinha feito praticamente a mesma coisa na novela Mar de Amor, também uma produção da Nathalie Lartielou. Essa mudança alterou um pouco o desenrolar da novela, mas sobretudo mexeu no perfil dos vilões. Na história original, a mãe do protagonista é uma mulher classista que odeia a Gata, mas meio que só no começo da novela. Logo ela se regenera. E nessa adaptação, eu sinto que as vilanias ficaram divididas entre os pais do galã de um jeito que escorregou num defeito que eu sinto que tirou um pouco a força da história. Outra alteração importante dessa versão é que o acidente que a Esmeralda e o Paulo sofrem ali pela metade da história e que deixa a protagonista numa cadeira de rodas tinha uma consequência diferente. A protagonista ficava cega. Como esse argumento já tinha acontecido com a Malu, a personagem interpretada pela Maite Perrone em Cuidado com o Anjo em 2008, sob a mesma produção executiva, optaram por mudar, até porque eles já incluíram desde o começo outra personagem que já é cega, no caso, a irmã do galã. Ah, importante repetir, sempre que vai começar uma novela no SBT, eu maratono ela completa, para ver se alguma opinião minha mudou, se eu posso acrescentar uma outra visão à que eu já tinha daquela história. Olha, que missão, viu? Eu lembro de já não ter curtido muito a novela quando eu vi pela primeira vez. Dessa vez, eu também não curti, mas senti ela menos pior. E isso aconteceu no momento em que eu decidi que ia me divertir com ela. É sério, a certa altura dessa maratona, eu me peguei torcendo. Tomara que a novela siga um lixo. Eu não quero que ela melhore. O divertido é ela ser ruim. Uma das coisas que às vezes me tira a paciência numa novela é o excesso de burrice dos protagonistas ou o quanto alguns personagens mudam de personalidade. O papel do Jorge Posa, que é o irmão do galã, ilustra bem isso. Uma hora ele é vilão, na outra ele tá do lado deles, depois volta a agir para separar os dois. Não é o caso de estamos oferecendo uma trama complexa. Você vê nitidamente que a escritora é meio perdida para onde ela quer levar a história. E isso que é um remake de um texto mega batido. Eu acho que no fundo, o grande problema de A Gata, pra mim, tá na direção e nas escolhas que eles fazem. Eu vejo muita gente trucidando a Maite Perrone, mas eu acho que ela defende bem a personagem, mesmo com as situações e falas totalmente ridículas onde a personagem acaba se metendo. Quer um exemplo? Eu já comentei outras vezes sobre essa novela em cima do fato da personagem já adulta andar totalmente suja e desalinhada.
Não faz o menor sentido, e muito menos porque a direção não optou por um tom de caricatura na interpretação da mocinha. Não tem, por exemplo, aquele humor que a direção da Beatriz Sheridan colocava nas protagonistas da Thalia, e que fazia você acreditar naquelas mocinhas sujas e ignorantes. Até mesmo a Laura Zapata tá mais contida nessa novela que em outras. Talvez por isso, uma das minhas personagens favoritas é justamente a Gisele, interpretada pela Mônica Sanches, que entra ali pelo final do segundo mês da novela para suprir a carência de uma vilã romântica que não funcionou. Essa sim, over de tudo. É como se a Mônica Sanches fosse a única que não estava levando a direção a sério. Ah, eu lembrei que eu queria comentar mais uma coisa. Reza a lenda que depois que a novela tá gravada e editada, a produtora Nathalie Lartilu vai lá na sala de edição e começa a mexer em algumas coisas. Eu tive um pouco essa impressão em novelas passadas dela, como Cuidado com o Anjo ou Mar de Amor. O efeito colateral é o seguinte: a história da novela meio que se esgota e a trama passa a apelar para diversos flashbacks, porque afinal de contas, ela precisa durar mais algumas semanas no ar e acabar em tal dia. Em Agatha, isso compromete bastante a reta final da novela, que ainda por cima foi esticada com um salto de tempo que eu considerei totalmente desnecessário, além de matar a função da Gisele, que justamente havia se tornado a minha personagem favorita. Bom, mas ainda falta para isso e tem bastante Agatha pela frente. O ponto é, definitivamente, Agatha é uma novela de sucesso que simplesmente eu não curto. Eu até acho que eu tentei gostar mais dessa vez, mas no geral sigo sem me envolver. Eu já falei o quanto A Feia Mais Bela é uma novela de até mais sucesso que eu também não gosto. Às vezes não dá match, e tá tudo bem. Você tá curtindo a novela? Pra você é a primeira vez ou é uma reprise? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo Almanaque Latino.